Dar 2 aulas para vocês. A prova de vocês é segunda ou é terça? Enfim, tá bom. Segunda, né? Tá certo. Pois vou começar logo aqui a aula. A primeira aula vai ser de imunidade inata e inflamação aguda, e nessa aula eu decidi focar mais na inflamação aguda, porque a inata seria mais a aula antes dessa, né, que vocês viram. Mas enfim, a gente vai abordar tudo nessa aula. Aí eu trouxe aqui um caso, porque a Silvia pede pra gente trabalhar com um caso pra vocês, e tá em inglês, mas não se preocupe, a aula não vai ser em inglês. É só porque ela pede mesmo. Então, o caso é a Paula, ela tem 20 anos, ela teve uma febre de 38 graus e meio durante a noite e a garganta dela começou a doer e piorava quando ela engolia. Quando ela foi se consultar, né, no doutor, o doutor percebeu que tinha vermelhidão, inchaço e pus na garganta dela. E aí, depois do exame físico, o doutor pediu para que fosse feito um teste, de retirar o sangue dela para ver que células ali estariam participando do processo inflamatório da Paula. E aí é o que a gente vai trabalhar nessa aula, né? Que a gente vai entender o porquê que aquilo está acontecendo na garganta dela, que seria a inflamação aguda. Então, o que é que está acontecendo, né, no organismo dela nesse momento? Primeiro a gente tem que entender que aquilo ali é uma inflamação aguda, porque ela teve um patógeno que invadiu o corpo dela, e aí as nossas células elas vão começar a combater aquele patógeno que invadiu o nosso corpo. Então a inflamação ela é um estado de alerta e ela vai combater o organismo depois de ele ser incitado. E ele pode ser incitado tanto por patógenos, um vírus, uma bactéria, um verme, enfim, ou foi um dano mesmo, foi um trauma que aquela pessoa sentiu. E aí, é bom a gente lembrar que a nossa inflamação aguda, ela é autolimitada, ela vai acontecer, mas tipo assim, depois de um tempo ela cessa, ela não vai ficar lá persistindo, porque se persistir já não é mais aguda, vai Oi, ser com crônica. licença, a gente acabou de receber o link. Tu pode recomeçar, por favor? Ah, tá, vocês só receberam agora? Perdão. Isso, obrigada. Tá, enfim, só voltando aqui rapidinho, para quem não pegou, é que eu vou dar 2 aulas para vocês, a imunidade inata e inflamação aguda, sendo que nessa aula eu vou focar mais na inflamação aguda. E a próxima aula vai ser sobre processamento e apresentação de antígenos sobre os linfócitos, certo? E é basicamente isso. Eu vou dar. Só falar, começar as 2 aulas com um caso clínico. O caso clínico está em inglês, mas a aula não vai ser em inglês, viu? Não precisamos se preocupar. É só porque a Silvia recomenda que a gente faça o caso clínico em inglês para vocês irem, enfim, se adaptando a isso. Então, enfim, o caso que eu trouxe aqui foi da Paula, ela tem 20 anos, ela teve uma febre durante a noite de 38 graus e meio e ela dizia... Oi, Tarsila. Foi sem querer? Tá certo. Ela dizia que a garganta dela doía e aí o médico ele foi fazer o exame físico da garganta dela e ele percebeu que tinha vermelhidão, tinha um inchaço e pus na garganta dela. E aí depois desse exame físico que ele fez, ele foi pedir o estudo do sangue dela, né, para ver que células estariam ali atuando na inflamação da garganta dela. E aí a gente vai discutir um pouco sobre o que é que está acontecendo no corpo dela. De início, é bom a gente entender que o que está acontecendo no corpo dela é uma inflamação aguda. Ou seja, entrou um patógeno ali, e aí o nosso corpo, de uma forma imediata, ele já vai combater aquele patógeno que está entrando, que está gerando aquela confusão dentro do corpo dela. Nisso, a gente tem que ter na nossa cabeça que essa incitação, que a nossa resposta inflamatória, ela pode ser causada tanto por patógenos, são vírus, bactérias, eumintos, enfim, ou um dano tecidual, aquela pessoa sofreu um trauma e aí para tentar restaurar aquele trauma, os nossos linfócitos, nossas células também irão combater aquilo, certo? Aí a gente também tem que entender que a inflamação aguda, ela é uma inflamação autolimitada. Então, tipo assim, o nosso patógeno, o nosso patógeno invadiu o nosso organismo
as nossas células já vão ali combater, mas ela não vai durar por muito tempo, porque se ela já durar por muito tempo, aí já não vai ser mais uma aguda, vai se tornar uma inflamação crônica. No caso, a gente não vai trabalhar isso hoje. E aí ela é precoce ou inicial, ou seja, é imediata. Então a imunidade que a gente está aqui revisando é a imunidade inata, porque é uma imunidade que, assim que o invasor, ele entra, é a imunidade que já está ali preparada, né, para combater aquele patógeno que entrou dentro do nosso corpo. Ela vai ser regulada por substâncias, quimiocinas, citocinas, que a gente vai ver direitinho nessa aula, e ela apresenta níveis clínicos e celulares. E que níveis clínicos e celulares são esses, né? A gente tem um nível clínico, que é a dor, rubor, calor, edema, e pode até mesmo gerar uma perda de função. No caso da Paula, que eu trouxe para vocês, a gente consegue perceber isso no exame, porque é algo clínico. O paciente vai lá para a gente já consegue ver que ele está apresentando aquela resposta no corpo dela. Aquilo já tá, a gente consegue ver. Sendo que a questão de nível celular, que é o que a gente não consegue ver, está acontecendo uma vasodilatação, um aumento da permeabilidade do vaso e está tendo uma migração de neutrófilos para aquele local de lesão, né? Que os neutrófilos é quando, tipo assim, se o meu corpo ele foi invadido por um patógeno, o meu macrófago já vai estar ali, que é uma célula que até a Silva, enfim, a imunidade é chamada de sentinela, que são células que já estão ali preparadas para aquele patógeno que está entrando dentro do meu tecido. Se o meu macrófago, que vai fagocitar aquela célula, ele não conseguir fagocitar aquela célula, ou então não for suficiente o tanto de macrófago, o tanto de patógeno que está invadindo meu organismo, eles vão chamar os neutrófilos para conseguir combater aquela invasão que está tendo pelos patógenos. Então é aí onde entra os neutrófilos, certo? E é exatamente isso tudo que a gente consegue ver a nível clínico e celular que está acontecendo no corpo da Paula. E aí, como é que isso vai começar, né? Tá, beleza, nosso corpo ele responde a esse patógeno e a gente vai combater, mas como é que isso ocorre, né? Primeiro, a gente tem que entender que, como o nosso patógeno está invadindo nossas células, as nossas células que estão ali sendo danificadas por aqueles patógenos, elas vão liberar o padrão molecular associado ao dano. Porque minha célula, que estava ali normal, sofreu uma invasão, então ela vai começar a liberar os dumps, que é o que a gente chama do padrão molecular associado ao dano. Lembra de D de dumps é de dano. Quem está sofrendo dano é a minha célula. Tá entendendo? Então, os dumps estão relacionados às nossas células. Já o micro-organismo patógeno que está invadindo ali nosso corpo vai ter os padrões moleculares associados ao patógeno, P de patógeno, para vocês não se confundirem ali na hora. Então, pronto, ele entrou, nossas células foram danificadas e os nossos patógenos estão entrando dentro do nosso corpo, ali as células já vão perceber que está acontecendo algum problema. Quem são essas células que vão perceber que está tendo ali uma invasão, que tem alguma coisa acontecendo, está tendo dano? São os macrófagos, os neutrófilos e as células dendríticas. E elas vão conseguir reconhecer isso pelos receptores que tem ali naquelas células. E eles podem ser tanto diretos como indiretos. Que aí eu vou aqui trazer um adendo, que esse indireto é a opsonização. Que até quando a Silva, provavelmente ela mostrou para vocês um sorvete que ela pediu, banana split, né, cheio de, enfim, muita coisa. Que é quando, tipo assim, o meu patógeno, ele não tá tão fácil ali de ser fagocitado. Então, vão ser liberadas coisas nele, que as nossas citocinas vão liberar para tornar aquela fagocitose mais fácil. Então, a opsonização é como se fosse um facilitador de fagocitose. Tá entendendo? E pronto, quando os meus macrófagos e neutrófilos e células dendríticas reconhecerem esses pumps e dumps, eles vão ativar as vias de transdução de sinais, que vão passar a ter produção de citocinas, inflamatórias e quimiocinas, para poder ter uma resposta contra aquele patógeno que está invadindo o meu corpo. E aí a gente tem essas citocinas e quimiocinas. Para a gente saber, enfim, diferenciar, as citocinas elas vão ser produzidas principalmente pelos macrófagos, que são as principais células que secretam elas, né? E ela vai ter uma ação autócrina, ou seja, sobre ela mesma, vai ter uma ação parácrina, sobre células vizinhas,
e uma ação endócrina sobre células que estão distante da onde eu estou, porque ela vai para o fluxo sanguíneo, certo? E aí, exemplos de citocinas que a gente tem é a TNF-alfa, a IL-1 e a IL-6, que são as três mais importantes aqui para o contexto que a gente vai trabalhar de inflamação aguda. Tem outras, mas as mais importantes são essas. E aí a gente também tem um efeito cascata. Uma vai fazer com que tenha a liberação da outra, certo? Uma vai liberando a outra. Já as quimiocinas, elas são produzidas em resposta à citocina. Eu tenho uma citocina sendo liberada, posteriormente eu vou ter uma quimiocina sendo liberada. E a função dela é realizar a quimiotaxia, que eu vou explicar para vocês depois o que é. E um exemplo de quimiotaxia é a IL-8, a C5A e a C3A, certo? Aí aqui eu trouxe só uma imagenzinha para vocês tentarem entender quais são os papéis dessas citocinas. A TNF-alfa, como a gente falou, elas vão ser produzidas pelos macrófagos. E elas vão agir ali também estimulando a produção de quimiocina, como eu falei, mas elas vão ativar células endoteliais, e aí, quando elas ativam essas células endoteliais, elas vão começar a produzir a E-selectina e ligante de integrina, que vão ser receptores que vão ter ali nos nossos vasos para poder o neutrófilo conseguir se aderir àquele vaso. E além disso, ela também vai ter um efeito de aumentar a temperatura do nosso corpo, né? Para estimular a nossa resposta àquele patógeno, e isso vai gerar febre no nosso corpo. A outra é a IL-1. E a IL-1, ela vai ter funções semelhantes à TNF, mas também ela vai conseguir produzir a PCR, que é uma proteína que é produzida no nosso fígado. Inclusive, ela é muito importante, tipo, acho que no semestre mais pra frente vocês vão perceber o quanto ela é importante, porque toda vida que tem inflamação, você vai pedir no exame PCR, porque ela é um indicativo que está tendo inflamação ali no nosso corpo, né? E ela também, a IL-1 também vai agir na nossa célula-tronco, fazendo com que a nossa medula óssea produza mais neutrófilos para combater aquele patógeno que está invadindo o nosso corpo. E a IL-6 é a mesma coisa da IL-1, a única diferença é que ela também vai participar da diferenciação do linfócito TCD4 em linfócito TH17. Mas isso não importa muito para a aula de hoje. É só para vocês entenderem que cada citocina tem uma função. E aí, aqui a gente começa a entender a função da quimiocina. Eu trouxe esse quadro porque eu tentei pegar uma pegada, tipo assim, da aula mais parecida com o que a Silvia dá para vocês, que ela ama fazer associações, enfim, para vocês não esquecerem. Que a quimiocina ela vai fazer com que os neutrófilos sejam chamados para combater aquele antígeno. E aí, eu não coloquei aqui no slide, mas se vocês quiserem anotar, as quimiocinas que fazem isso é a C5A e a IL-8, certo? Então, é exatamente isso. O meu patógeno está ali, vai ter uma invasão, e aí as quimiocinas vão começar a ser liberadas, porque antes já teve a liberação de citocinas, e essas quimiocinas vão fazer com que os neutrófilos consigam saber onde está o meu antígeno, para poder combater aquele antígeno. Porque senão, beleza, ok, eu tenho muita produção de neutrófilo, mas e aí? Como é que ele vai chegar até o antígeno, né? Então é exatamente isso, as quimiocinas vão ter esse papel de levar os neutrófilos até o antígeno. Vocês estão tendo alguma dúvida até agora ou tá tudo certo? Tudo ok. Show. E aí, outros processos que estão envolvidos na migração de neutrófilos são as selectinas e as integrinas. Eu vou explicar melhor elas lá pra frente. Mas só pra gente, tipo, ter uma diferenciação entre cada uma, é que as selectinas, elas vão ser expressas nas células endoteliais, que são as E-selectinas. Só lembrar, é de endotelial. Então, a E-selectina, ela vai estar nas células do endotélio, ou seja, do vaso sanguíneo. E os neutrófilos, eles vão produzir as L-selectinas. Lembrar que o neutrófilo, ele é um leucócito. Então, L de leucócito, o neutrófilo é um leucócito, para vocês não se confundirem. E a gente também tem que entender que as selectinas, elas são moléculas de baixa afinidade com o vaso.
E é isso importante para vocês entenderem. Até essa é a principal diferença, na verdade, entre a selectina e a integrina, porque uma é de baixa afinidade, já a integrina ela é de alta afinidade. E aí, o neutrófilo ele não vai conseguir fixar apenas com a selectina, porque ela é de baixa afinidade. Então, a gente precisa aí também das integrinas para aquele meu neutrófilo conseguir fixar naquele meu vaso que está sofrendo aquela invasão, certo? Para levar, enfim, as células para o tecido. E aí, pronto, as integrinas elas são moléculas de alta afinidade, elas vão ser espessas na superfície de neutrófilo em estado não ativado. Mas aí, pronto, a integrina já está ali no neutrófilo, sendo que ela não está ativada. Quando eu começar a liberar as quimiocinas, aí ele vai se tornar ativado e vai conseguir fixar ali naquele meu vaso, certo? Mas eu vou explicar, tem uma imagenzinha mais pra frente, aí vocês vão entender exatamente qual é o papel delas funcionando dentro do nosso vaso, porque assim fica meio abstrato demais. Ligandos das integrinas são expressos pela ação de TNF-alfa e o IL-1. Pronto, então tá aqui pra gente entender. Aqui, a gente vê que as selectinas, elas estão ali presentes e vai, tipo assim, os leucócitos eles vão ter as L-selectinas e vão ter as E-selectinas, e quem influencia que tipo aquela E-selectina apareça é a TNF-alfa e a IL-1, da mesma forma que a integrina. Sendo que essa selectina, o neutrófilo ele vai conseguir fixar naquele vaso inicialmente, mas como o fluxo ele é muito intenso, ainda assim, porque ele entra de uma vez no vaso, não vai ser suficiente. E aí, depois que a gente já tem as quimiocinas sendo liberadas também, a minha integrina vai ser ativada, e aí realmente vai ficar grudado ali naquele vaso. Então vai ter, primeiro ele vai grudar, vai soltar, e só após ter a integrina ativada é que ele consegue grudar naquele vaso. E aí, a gente também tem que entender que além de ter, enfim, os macrófagos que recrutaram os neutrófilos, as quimiocinas, as citocinas, essas células todas participando ali daquele processo, a gente tem que entender também que é muito importante a gente ter a histamina. A histamina, ela está envolvida no processo que ela vai liberar substâncias que vão ajudar na vasodilatação e no aumento da permeabilidade do meu vaso. Porque se aquele vaso ele tiver de uma forma normal, vai ser muito difícil os meus neutrófilos conseguirem entrar naquele vaso para conseguirem ir para o tecido e combater o meu patógeno. Então, a histamina tem um papel super importante. É bom a gente saber também que as histaminas, elas são secretadas pelos mastócitos. Além disso, os mastócitos também liberam TNF-alfa também, prostaglandinas e leucotrienos. Mas, tipo assim, nossa, Marina, é tanta informação, eu só consigo decorar um. Decora a histamina, que é importante. Inclusive, tá envolvido nos nossos processos alérgicos também. Então, eu preciso que tenha essa vasodilatação e um aumento da permeabilidade nos vasos para eu conseguir acumular mais neutrófilos naquele vaso e facilitar a passagem deles pelo meu vaso, né? E aí, eu trouxe bem direitinho aqui as etapas da migração, para vocês entenderem. Eu julgo importante essa parte. Acredito que ela poderia cobrar alguma coisa dessa fase, porque é literalmente a migração dos neutrófilos, assim, como um todo. Então, é bom a gente saber que na marginação vão ter os meus neutrófilos ali marginando o meu vaso. E aí é muito importante porque as quimiocinas é o que tem o papel de fazer isso, que é aquela quimiotaxia que eu falei para vocês, que elas vão chamar os neutrófilos para irem para o vaso. Então, ali a gente chama de marginação. Marginação lembra de margem, então meus neutrófilos vão estar indo para a margem do meu vaso para poder combater aquele patógeno, né? E aí, no rolamento que eu falei para vocês, é onde a gente vai ter as selectinas e as L-selectinas. Lembrar que as L-selectinas estão no neutrófilo e as selectinas ou S-selectinas vão estar no endotélio. E aí é chamada de rolamento. É justamente o que eu falei para vocês. O meu neutrófilo ele vai se grudar ali no meu vaso, mas não vai ser suficiente. Então ele rola. Então a gente pode lembrar dessa etapa que é um rolamento, que vai ter as lectinas que são de baixa afinidade, mas
Ele gruda, mas não é suficiente. E aí a gente vai lembrar da próxima etapa, que é a adesão, que é ali que o meu neutrófilo vai realmente conseguir grudar. E como é que ele vai conseguir grudar? Quando eu tenho as integrinas participando disso, porque aí ele vai realmente fixar no meu endotélio. Aí, posteriormente, eu tenho a diapedese. A diapedese é quando o meu neutrófilo ele sai do fluxo que está no sanguíneo e vai realmente para onde está o patógeno, para o endotélio. Ele fica na parede do vaso, tá entendendo? Ele passa do fluxo que está lá sanguíneo e vai para a parede do vaso. E aí a gente tem a histamina que permite isso, que vai vasodilatar e aumentar a permeabilidade do meu vaso. Vocês entenderam essa parte? Sim. Certo. Aí aqui as referências que eu usei, e a gente vai fazer 3 questãozinhas só para fixar e também, tipo, ver como é que a Silvia costuma cobrar nas provas, porque eu peguei essas questões das provas mesmo. Então, a primeira questão é: Pedro, estudante de medicina, realizou um leucograma que apresentava neutrofilia. O médico explicou que esse evento é característico de processos inflamatórios agudos que ocorrem em resposta a uma citocina secretada por uma célula presente no tecido inflamado. Identifique a célula e a citocina, respectivamente, que estão envolvidas no evento observado no leucograma do estudo do Pedro. Seria basicamente o estudo do sangue da Paula que eu trouxe para vocês. Então, quando o médico pegar o exame lá da Paula e ver, ele vai perceber que tem células e citocinas que estão ali. Então, é basicamente assim que a Silvia gosta de cobrar, né? Tipo, dessa forma assim, associando a um caso clínico. Acredito eu que ela vai associar um caso clínico. Então, vocês querem responder? Eu respondo logo. Eu mandei pra vocês, né? Então acho que todo mundo sabe a resposta. Pode responder, por favor. Não tem aqui, né? Enfim, a resposta é macrófago e L6. Lembrar que a célula, ela não... TH1, eu nem falei pra vocês, não tem nada a ver com inflamação aguda, já é adquirida, então já exclui, não tem nada a ver. Linfócito B, da mesma forma, tipo, é imunidade adquirida, então não vai ser uma inflamação aguda. Macrófago, sim, eu falei para vocês, na verdade, são as células mais importantes do nosso, que está na nossa inflamação aguda, porque tudo começa por ela. Se não fosse o macrófago, a gente não iria nem chamar neutrófilo nem nada, porque primeiro eu tenho ali um macrófago para fagocitar aquele patógeno. Se ele não conseguir, aí é que ele chama o neutrófilo. Se ele conseguir, deu tudo certo, não vai nem precisar chamar neutrófilo para combater aquele meu patógeno. E aí a citocina, no caso, a IL-6, sim, foi uma das citocinas que eu falei para vocês, que é importante para a inflamação aguda, né? Que é a IL-1, a IL-6 e a INF-alfa. O mastócito, ele tá presente, mas a IL-5 eu não citei para vocês, ela não faz presente aqui dentro da inflamação aguda. E também não estaria tão associada à neutrofilia, né? Porque quem tem mais associado é o macrófago, porque é ele que recruta os neutrófilos. E o monócito, o monócito seria um macrófago que não está no tecido. Então, também não tem a ver, porque a gente está falando de um patógeno que está invadindo nosso tecido, e aí ele já seria um macrófago, não seria um monócito. Deu para entender? Tá. Aí a segunda questão. Os macrófagos infectados pelo SARS-CoV-2, após reconhecerem os pumps do vírus, passam a secretar citocinas pró-inflamatórias, que facilitam a migração de neutrófilos ao induzir a expressão de moléculas de adesão no endotélio pulmonar. Qual a citocina secretada pelo macrófago que tem a ação descrita no enunciado? Ou seja, que vai secretar a citocina que facilita a migração de neutrófilos ao induzir a expressão de moléculas de adesão. É porque ele tá fora de ordem. Foi mal, gente. Então, a TNF-alfa, lembrar que
macrófago lembra de TNF-alfa, porque é a principal citocina liberada por ele. Então tá lá na prova, qual citocina os macrófagos liberam? Lembra de TNF-alfa. Ele também libera as outras, mas não tá nem nas opções que a Silvia colocou. Então, assim, marca TNF-alfa, certo? Alguma dúvida? Não, tudo perfeito. E a terceira é, em processos inflamatórios agudos de longa duração, a presença de edema e necrose tecidual é comumente encontrada. Nesse tipo de tecido são encontrados predominantemente neutrófilos, restos celulares, macrófagos. Aí a resposta é os três são encontrados. Eu optei mais essa para vocês entenderem que todos vai estar presente, o neutrófilo está presente na inflamação aguda, o macrófago também, e vão ter restos celulares, porque, enfim, tanto os meus neutrófilos vão morrer, eu não sei se a Silvia falou para vocês, acredito que sim, que os neutrófilos, eles morrem em combate, inclusive, aquele puizinho que aparece na garganta, que eu falei da Paula, são aqueles neutrófilos que estão mortos, e vai ter as bactérias que vão estar mortas, enfim, tudo isso. Foi isso. Essa é a próxima aula. Aí eu vou dar a próxima aula. Vocês querem, sei lá, um intervalo de 5 minutos? Oi, Lívia, tu queria falar Ei, alguma coisa? Marina, eu queria só que tu recapitulasse o papel da E-selectina e da ariselectina, tipo, é pra adesão, mas, tipo, na E-selectina vai agir no endotélio, tipo, ele vai puxar, e a L, o neutrófilo vai fazer ele ir pra lá, tipo, eu queria só entender isso na minha cabeça. Pronto, a E-selectina e a L-selectina, lembra assim, são dois receptores. Os dois são receptores. Não é quimiocina, não é citocina, não são substâncias que estão sendo liberadas. É um receptor que está no vaso e outro receptorzinho que está na célula. Quando o meu neutrófilo ele tá lá, ele consegue se ligar o receptor que está no vaso e com outro receptor que está no neutrófilo. Então, quando o neutrófilo está lá no vaso, que já foi induzido para estar lá, ele está lá rolando e ele consegue se ligar. E aí ele fixa. Sendo que como a selectina não é muito forte, ela tem uma baixa afinidade, os receptores têm baixa afinidade, ele sai. Sendo que eu tenho lá quimiocinas sendo liberadas. Quando eu tenho quimiocinas sendo liberadas, outro receptorzinho que está no meu neutrófilo, que é o das integrinas, vai ter outro receptorzinho dele no vaso. Quando ele tá lá, as quimiocinas sendo liberadas, ele ativa. Quando ele ativa, ele gruda, tanto a S-selectina como a L-selectina se grudam, tanto a integrina como o receptor da integrina se grudam. Quando eles fazem essa ligação, aí eles ficam fortes e o neutrófilo consegue fixar ali. Tu entendeu? Perfeito, entendi. Obrigada. Nada. Pronto, gente. Aí, em relação à segunda aula, vocês querem 5 minutinhos? Só pra beber uma água e tal? Ou já pode, tipo, emendar direto?